Amém, amados? Feliz Dia dos Pais, a todos os pais aqui presentes, aos pais que vão estar nos assistindo no YouTube, meus parabéns a todos os pais, amém? Glória a Deus. Amados, e não deixe de seguir nosso canal no YouTube, tá? Para que a nossa mensagem seja divulgada, seja um canal para alcançar outras vidas de outras pessoas que não puderam estar aqui nesta manhã, amém? Glória a Deus. Amados, o Senhor trouxe uma palavra no meu coração e eu falei assim, cara, eu tenho que falar. Tivemos comemoração aqui, falando dos pais. Coutinho fez a abertura falando de pai. E a palavra que eu tenho para ministrar na sua vida hoje é sobre pai. É sobre paternidade. É sobre legado ou herança. O título dessa mensagem é legado ou herança. Amém? O que você tem deixado para o seu filho, pai? Aos pais aqui presentes, o que você tem deixado para o seu filho? Um legado ou uma herança? O que você tem se preocupado em deixar para o seu filho? Você tem se preocupado em deixar bens materiais? Você tem pensado em deixar dinheiro? Deixar o seu filho bem-sucedido? Você tem pensado em deixar o seu filho bem financeiramente? Você está se preocupando com isso ou você está se preocupando em falar assim, deixar um legado para que o seu filho possa, assim como essa criança que se perdeu do pai, ela possa falar assim, não, o meu pai é referência. O meu pai, ele é um homem de Deus. O meu pai, ele é um exemplo, não só para mim, mas para a sociedade. O meu pai, ele não está aqui, mas ele deixou um legado. Ele deixou algo que ficou guardado aqui no meu coração. Algo que ficou guardado em mim. Algo que muitas pessoas, quando falam do meu pai, eles falam coisas boas do meu pai. Será que você está preocupado em deixar algo, né, que vá tocar no brio do seu filho, ou que vá tocar no coração do seu filho? Meu amado, se você ainda não decidiu, se você não decidiu o que você vai deixar para o seu filho, se você está pensando o que você vai deixar para o seu filho, ou se às vezes você fala assim, não, eu não lembro o que meu pai deixou de bom para mim. Eu nem pai tive. Aqui nós temos pessoa aqui dentro da igreja que não teve pai. A minha esposa é uma dessas, que ela não teve pai. Não conheceu o pai biológico, não conheceu o pai adotivo, e infelizmente, né, não teve a oportunidade que muitos hoje têm, de estar aí junto com o seu pai. Mas nós vamos fazer diferente. Eu creio. Nós, como pais, nós vamos fazer diferente. Se você não teve algo que você recorde do seu pai, algo que você hoje fala assim, cara, a única coisa que eu lembro do meu pai é que ele me batia muito. Sabe, quando eu vou conversar, quando nós tínhamos um tempo de conversar com o meu pai ele é muito sarrista. Meu pai, tudo é brincadeira para ele. Tudo é brincadeira. Eu nunca fui de ver meu pai triste. Meu pai desanimado. Meu pai também é referência na minha vida. Eu tenho muitas lembranças boas do meu pai. Só que quando nós conversávamos, eu e meu pai, juntava os irmãos, tudo, queria conversar com meu pai, porque tudo que ele ia falar era brincadeira. Dava risada. Podia ter acontecido as piores coisas na infância dele, mas ele transformava aquilo numa comédia. Ele falava que ele apanhava do pai dele todo dia. Ele falava que ele acordava de manhã e falava assim, diz que ele pensava, por que será que eu vou apanhar hoje? Porque ele falava que era certo, que ele ia apanhar. E ele já pensava de manhã, por que será que ele ia apanhar naquele dia? Mas eu fazia tudo isso brincando, né?
Tudo isso ele falava brincando. E aquilo era uma comédia para nós quando nós éramos crianças. Sabe? Então, se você não teve algo, não teve um legado, decida hoje. Decida hoje que você vai fazer diferente. Você vai deixar um legado para o seu filho. Você vai deixar algo que o seu filho vai lembrar e falar, não, cara, isso eu aprendi com o meu pai. Se hoje eu estou fazendo isso é porque eu aprendi com o meu pai. Meu pai deixou um legado. Meu pai era um cara honesto. Meu pai era um homem de Deus. Foi meu pai que me levou para a igreja. Foi o meu pai que me ajudou no meu primeiro emprego. Foi o meu pai que me ensinou na escola. É o meu pai que ia me defender na escola quando eu tinha algum problema. É o meu pai que ia lá. Meu amado, nós temos que decidir hoje fazer a diferença. Porque nós temos um pai. Às vezes você não tem um pai terrestre. Você não tem um pai aqui nessa terra. Mas você tem um pai que entregou o único filho na cruz do Calvário para que hoje você estivesse aqui. Um pai que te aceitou como filho adotivo através da vida de Jesus Cristo. Um pai que tem um amor incondicional pela sua vida. Mesmo você errando, mesmo você pecando todos os dias, a palavra de Deus fala que Ele está de braços abertos te esperando. Lembra do filho pródigo? Quando nós falamos da mensagem do filho pródigo, nós imaginamos, cara, nós imaginamos que é sobre o filho, mas não é sobre o filho, é sobre o pai. Que por mais que o filho faça coisa errada, por mais que um filho fala assim, pai, o senhor morreu para mim, eu quero a minha herança, que eu quero cuidar da minha vida agora. Eu quero a minha herança porque eu quero cuidar da minha vida. Me dá o que é meu de direito que eu estou vazando. E o filho vai, quebra a cara, perde tudo, passa fome, e chega e volta para casa e ele fala assim, cara, eu perdi tudo. Eu estou no fundo do poço, mas na casa do meu pai eu sei que tem fartura. Se eu voltar lá na casa do meu pai, lá ele vai me dar comida. E nesse momento o filho volta para casa e o pai não espera ele chegar. O pai corre de encontro. O pai corre de encontro para abraçar aquele filho, fazer uma festa, matar o novilho cevado, colocar um anel no seu dedo e se alegrar com aquele menino. Você estava morto e agora você está vivo, né? Você abandonou a sua casa. Você fez tudo que você fez de errado, mas o Pai está aqui, te esperando. E é desse jeito com o nosso Senhor. Você pode fazer tudo que você fizer de errado. O Senhor está te esperando. O Senhor está esperando você se arrepender. O Senhor está esperando você reconhecer que você tem um erro, que você precisa da ajuda dele. Assim como esse filho pródigo falou assim, se eu voltar lá para a casa do meu pai, até os servos, até os empregados dele têm o que comer. Então eu vou voltar para casa. Meu irmão, se às vezes você ainda não reconheceu isso, peça perdão ao Senhor e volte para a casa do Senhor. Volte a ter um encontro com o Senhor. Volte a ter intimidade com o Senhor. Porque às vezes nós estamos em casa e não temos intimidade com o Pai. O que o filho mais velho falou? O que o filho mais velho falou? Eu estou aqui trabalhando como escravo para o Senhor e o Senhor nunca matou nem sequer um cabrito para mim? Porque ele não tinha intimidade com o pai dele. Ele não tinha intimidade com o pai dele. O pai dele falou, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você poderia fazer isso a hora que você quisesse. Tudo que eu tenho é seu. Meu irmão, um pai, assim como eu penso, eu acredito que a maioria pensa, tudo que eu tenho é para os meus filhos. Tudo que eu tenho é para os meus filhos. Eu aprendi isso com o meu pai, né? Estava até comentando com o Edmar, né, na sexta-feira.
Meu pai, ele trabalhava só para sustentar os filhos. O que ele ganhava, a fartura do meu pai era ele poder ir no mercado e comprar tudo de fardo. Nós éramos em 4 irmãos. 4 irmãos. Aí você imagina 4 homens, né? Fora o meu pai e a minha mãe. 4 homens numa casa de um homem assalariado. Cara, não tinha comida que dava para aquele monte de criança. Não tinha comida que dava. E a alegria do meu pai era chegar ao final do mês, ele ir lá e pagar a conta que ele tinha no mercado e poder fazer uma compra farta para ele poder levar para casa. Lembra que ele levava tudo de fardo, que era uma fartura. Nosso momento de alegria era o dia da compra. O dia de pagamento na empresa, na firma que meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava na serraria. Esse era o momento mais esperado nosso. Era o dia de fazer compra. Era o dia da fartura. Era o dia que você poderia tomar um iogurte, o dia que você poderia comer um salgadinho. Esse era o nosso momento de lazer. Sabe? E meu pai, ele se orgulhava disso. Dele poder. Não tinha carro. Meu pai não tinha carro. Meu pai não tinha casa. Não tinha nada. Mas ele tinha os filhos debaixo da asa dele. E eu cresci com aquilo. Meu sonho era ter uma família e eu poder ter essa fartura de ter esse momento de estar com os meus filhos e poder dar o melhor para eles. E quando eu me casei com a Eliana, começou totalmente diferente. Nós começamos a passar necessidade. Nós não tinha nem a Letícia ainda. Nós tivemos que ser ajudado por uma tia minha, que teve que levar uma cesta básica em casa. E naquele momento eu me vi fracassado como um homem. E falei, cara, não era isso que eu tinha sonhado para mim. Eu não tinha entregado minha vida para Jesus ainda, mas eu falei, cara, mas não foi isso que eu sonhei para mim, não era isso. Para mim ia ser diferente. E eu me senti fracassado como homem naquele momento. Quando eu precisei da ajuda de outra pessoa para eu sustentar a minha esposa. Meus amados, por que eu estou falando isso? Porque todos os pais, o normal de um pai é querer fazer o melhor para o seu filho. Nós estamos passando por uns momentos hoje que todo dia você vê na internet filhos morrendo porque estão sendo espancados pelos pais. Filhos morrendo porque foram espancados pelos pais até a morte. Criança pequena, criança de colo, criança de 4 anos, 5 anos. Apanhar até a morte. Pais, padrastos. Meu amado, pensa bem no que você vai fazer da sua vida daqui para frente. Pensa bem no que você está fazendo da sua vida, para que isso jamais venha acontecer na sua vida, de outra pessoa ter que criar o seu filho. Para que você jamais venha deixar de criar o seu filho com zelo, com carinho, com amor. Porque a palavra do Senhor diz que essas crianças são pedras preciosas que o Senhor entregou na sua mão para você lapidar. É para você lapidar. É você quem vai formar o caráter do seu filho. É você que vai dar o rumo para o seu filho. E infelizmente hoje, sabe o que está acontecendo? Os pais terceirizando a criação dos filhos. Sabe, tem pessoas que não vê a hora de ter a escola integral, para o filho poder ficar o dia inteiro na escola. Que daí lá o dia inteiro vai ficar o professor, uma pessoa que você não conhece. Às vezes pessoas que a gente vê que dá mau testemunho na cidade. Professores alcoólatras, professores que usam droga.
professores que já tiveram escândalos aí na nossa cidade. E é esses que vão educar o seu filho lá, durante o dia inteiro. E vai te entregar à noite, falar, toma aqui o seu filho. Pra você passar um momentinho só com ele, que amanhã eu vou continuar infiltrando as nossas doutrinas na cabeça dele. Sabe por que eu falo isso? Porque professor tem autoridade também. Professor tem autoridade. Eu lembro que uma vez o João Vitor, nós ensinando o João Vitor na palavra, um dia o professor falou para o João Vitor que não era tudo que está na Bíblia, era verdade. O João Vitor chegou em casa e falou que o professor dele tinha falado que não estava certo. Porque o professor é uma pessoa inteligente. O professor ele é estudado. E o João Vitor duvidou da nossa palavra, né? E começou a confiar no que o professor tinha falado para ele. E deu trabalho para a gente poder reverter a situação. Para você ver a autoridade que tem um professor na vida do seu filho, meu irmão. Então tome cuidado. Ensina bem o seu filho em casa, para que ele não seja contaminado lá fora. Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 diz assim: instrua seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Está na NVT essa linguagem, tá? Olha o que está falando aí. Instrua o seu filho a formar bons hábitos enquanto ele ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Quem que é o caminho? Ensina o seu filho, meu irmão. Instrua bem o seu filho agora, para que ele não venha abandonar Jesus lá na frente, por causa de doutrinas de pessoas que não conhecem o Senhor. E isso depende de quem fazer isso. Os pais. Os pais. Mas só que hoje estamos falando do dia de quem? Do pai. E é algo que nós temos aprendido. Nós temos aprendido não só na igreja, mas nós temos aprendido lá na montanha. Que a responsabilidade é toda do pai. A responsabilidade é toda do homem. O homem é o sacerdote da casa. O homem é o sacerdote da casa. É o homem quem tem que buscar a provisão para casa. É o homem que tem que trazer Jesus para dentro da casa. É o homem que tem que pegar a sua família e levar para a igreja. É o homem. A palavra de Deus fala que Jesus é o cabeça da igreja. E o homem, o cabeça da casa. O homem é o cabeça da casa. Meu amado, quando um ladrão ele entrar na sua casa, quando um ladrão ele entra na casa de uma família, o primeiro foco dele é amarrar quem? O homem. O foco dele é amarrar o homem, para ele poder dominar a casa. Meu amado, eu oro a Deus neste momento para que isso não venha acontecer na sua casa. Em nome de Jesus. Para que você seja um sacerdote fiel, um sacerdote leal, um homem segundo o coração de Deus. Para que você não deixe a sua casa perecer. Para que você não venha dar lado para que o inimigo entre na sua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu poderia dar vários exemplos de pais na Bíblia. Eu poderia dar vários exemplos de pai na Bíblia. Quando eu pensei em pais na Bíblia, eu lembrei de vários. Mas teve um que me chamou mais a atenção. Quando nós falamos de pai na Bíblia, um dos primeiros que a gente lembra é de quem? Lá do começo, vindo lá. Daí a gente lembra de quem? Abraão. Abraão que quase sacrificou o filho por causa da fé em Deus. Ele quase sacrificou o seu filho. Né? Abraão, um homem de referência, de confiança, de ensino espiritual para a sua descendência.
Um homem que deixou um legado. Por que ele deixou um legado? Quando os israelitas falavam, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele deixou um legado. Deixou um legado que ele era um homem de Deus. Deixou um legado que hoje nós falamos, quem que é o pai da fé? Abraão. Ele deixou um legado, um homem de fé. Um homem que escutou o Senhor, né? Aí quando ele ainda estava debaixo da autoridade do pai dele, o Senhor falou assim para ele, Abraão, deixa a sua parentela. Abandona a sua parentela e vem, que eu vou te mostrar um lugar onde você vai viver e vai aumentar a sua descendência. E Abraão não sabia o lugar. E ele foi. Mas ele levou a família. Levou a esposa. Levou os empregados. Levou o seu sobrinho, porque ele não tinha filho. Mas o Senhor tinha uma promessa na vida dele. E essa promessa se cumpriu. E hoje nós somos aí descendentes. Gerações aí que são descendentes de Abraão. Poderia falar de Jó. Quando falamos de pai, nós lembramos de Jó. Um homem que sacrificava, fazia sacrifícios, porque ele pensava assim, se os meus filhos pecaram contra o Senhor, eu já vou adiantar um sacrifício. Eu já vou fazer um sacrifício. Porque eu sei que se meus filhos pecaram no Senhor, esse sacrifício é pelos pecados dos meus filhos. Ele se preocupando com quem? Com os filhos. E ele fazia um sacrifício por causa dos erros dos filhos dele. Né? Um homem que passou por toda aquela luta, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Mas depois o Senhor o abençoou e ele teve mais filhos. Nós poderíamos falar no Novo Testamento, poderíamos falar de Jairo. Jairo, um homem que foi diante de Jesus, um homem que era fariseu. Naquele tempo não, na lei de Moisés, você não poderia chegar perto de pessoas que estavam impuras. Você não podia chegar perto de pessoas que estavam impuras. Só que quando Jairo chegou diante de Jesus, ele infringiu a lei. Ele infringiu a lei, sabe por quê? Porque Jesus tinha acabado de tocar numa mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Aquela mulher ela não poderia estar no meio do povo. Ela tinha que estar afastada. E quando aquela mulher toca em Jesus, pela lei, Jesus ficaria impuro. Porque ele tocou numa mulher impura. Ele teria que ficar afastado até a virada do dia. Se lavar e até a virada do dia para ele estar puro novamente. E aquele monte de pessoas tocando em Jesus. E Jairo foi atrás de Jesus por quê? Porque a filha dele estava morrendo. Jairo não pensou na lei. Jairo não pensou no que as pessoas iam falar. Jairo não pensou o que as outras pessoas, o que iam comentar dele. Se ele estava infringindo a lei, o que ele estava fazendo? Ele queria era salvar a filha dele. A filha dele tinha 12 anos e estava num leito de morte. E de repente os secretários de Jairo chegam e falam: para de incomodar o mestre, para de incomodar Jesus, que a sua filha já morreu. Imagina no coração desse homem, no coração desse pai. Ele fez o que ele fez ali naquele momento, e ele recebeu aquela notícia que ele tinha perdido a filha. Meu amado, são referências de pais, porque são pessoas que dariam a vida pelos seus filhos. Será que no dia de hoje nós daríamos a nossa vida pela vida dos nossos filhos? Será que nós íamos enfrentar a multidão
sair atropelando todo mundo, sai da minha frente, não sai, pode sair a polícia da minha frente, pode sair as autoridades da minha frente, eu não quero saber, meu negócio é salvar o meu filho. Foi isso que Jairo fez, quando ele infringiu a lei. Não estou nem aí para que os fariseus vão falar, não estou nem aí porque as pessoas vão falar, eu quero é salvar o meu filho, a minha filha. São vários exemplos de pais que dariam tudo para ter o seu filho de volta. Aí tem um que hoje de manhã ainda nós estávamos falando dele lá em casa. José, esposo de Maria, aquele que aceitou Jesus como filho, pai adotivo de Jesus, pai adotivo. José era descendente da linhagem de Davi. Maria também era descendente da linhagem de Davi. Um dos dois, não lembro qual, Maria, um dos dois era descendente da linhagem de Salomão, e o outro é da linhagem de Ruth e Boaz. Não, mas dos dois filhos de Davi. Os dois filhos de Davi é da linhagem de José e Maria. Mas por que eu estou falando isso, meu irmão? José foi pai adotivo de Jesus, considerado o modelo maior de pai terreno na Bíblia. Foi um homem justo, obediente a Deus, protetor, dedicado ao cuidado e sustento de Jesus e Maria. Sabe por que ele foi um homem dedicado? Um homem que lutou também por Jesus? Um homem que confiou em Deus quando ele descobriu que a mulher que ele ia se casar estava grávida. Ele descobriu que a mulher que ele ia se casar estava grávida. A Bíblia diz que Maria mais ou menos era adolescente naquele tempo. E ela estava grávida, né? Ia se casar com José e ainda o Senhor fala para ele não tocar nela até o nascimento do menino. E ele cuidou de Maria, ele creu, né? Ele creu na palavra, ele cuidou de Maria, e logo quando a criança nasceu, o que ele teve que fazer? Ele teve que fugir para o Egito. De Israel, de Belém, onde ele estava, né, onde nasceu, para o Egito. São centenas de quilômetros. Mais ou menos aí, né, conforme diz as Escrituras, quando o povo saiu do Egito, quando os filhos de Jacó saíam do Egito para Israel, de Israel para o Egito, era mais ou menos 12 dias de viagem. No batidão, né? Aí você imagina com uma criança pequena. E José teve que fugir para o Egito, porque o rei, né, que estava naquele momento, Herodes, falou que era para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E ele teve que fugir para proteger Jesus e Maria. E depois de se passar um tempo, quando o imperador morreu, o Senhor fala para José: José, pode voltar que acabou o perigo. E ele volta aquela caminhada novamente. E ele vai para Nazaré, onde ele cria Jesus. A palavra do Senhor diz que eles tiveram outros filhos, né? Que eles tiveram outros filhos. E a gente vê como que José cuidou de um filho que não era dele. Mas ele cuidou por quê? Porque o Senhor falou para ele que era para ele cuidar daquela criança.
que aquela criança era filho do Espírito Santo. E onde eu quero chegar, meu irmão, quando eu falo dessa palavra, né? Citando vários pais. Citei vários pais. Lá em Lucas 12:13, voltando lá para o legado ou herança, Lucas 12:13 diz assim: então alguém gritou no meio da multidão: mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Mas Jesus respondeu: homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Até aí. O Senhor estava ensinando, Jesus estava ensinando a multidão, quando de repente um homem grita lá no meio. Devido aos ensinamentos de Jesus, devido a eles verem que Jesus era muito inteligente, era sábio nas palavras, esse cara de repente ele levanta e fala: mestre, fala com o meu irmão, convence o meu irmão a dividir a herança do meu pai. E o Senhor nos ensina nessa palavra e fala assim: homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Sabe, aí nós vemos naquele tempo pessoas preocupadas com a herança. Pessoas preocupadas com a herança. Sabe o que é herança? Herança é o que você deixa para alguém, para os filhos. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Herança é o que você deixa em alguém. O legado é o que você deixa em alguém. Sabe, daí você vê pessoas brigando por causa da herança, por causa de dinheiro. Quantas pessoas hoje, né, que os pais, assim como aconteceu do filho pródigo, isso é que nós vimos, está em Lucas 12, em Lucas 15 fala do filho pródigo, mas em Lucas 12, Jesus dando essa história, ele falando dessa história, ele mostra, né, que as pessoas estão preocupadas com o dinheiro, as pessoas estão preocupadas com os bens que vai ficar, e se esquece de falar assim: não, eu vou levar adiante o legado que o meu pai deixou, e isso ninguém vai tirar da minha vida. Conhecimento ninguém vai tirar da sua vida. O que você tem aprendido com o seu pai, ou o que você tem ensinado aos seus filhos, ninguém vai poder tirar deles. Às vezes eu sei que eu errei muito como pai. Reconheço isso, que durante 11 anos da minha vida, eu errei muito. Quem criava nossos filhos era minha esposa. 11 anos do casamento. Os primeiros 11 anos do casamento. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, que eu assumi a responsabilidade de pai, eu tentei reverter a situação. Eu errei também. Mas foi tentando acertar. Eu sempre tratei os meus filhos, né? Às vezes, por um tempo, meus filhos também me questionavam, falavam que eu tratava diferente um, ou tratava diferente o outro. Mas graças a Deus hoje já ficou bem esclarecido. Por que é que eu fazia isso? Eu tratava diferente porque eu queria formar neles um caráter diferente para cada um.
O João Vitor, eu tratava ele como se fosse um homem já crescido. Já tratava ele como um homem já crescido. Coloquei ele para trabalhar com 14 anos de idade. A justiça não deixava. Pela lei, a justiça não deixava. E eu tratei ele e falei, não, você vai aprender assim como eu aprendi. Você vai trabalhar cedo. Você vai ter as suas responsabilidades como homem. Ensinei a ele a entregar o dízimo. Ensinei ele a pagar as contas em casa. E até o dia dele sair de casa, ele saiu de casa e deixou as contas de casa pagas. Internet, energia, água, ele deixou pago. Até o último mês que ele saiu de casa. A Letícia e a Rebeca, eu falei, não, eu tratava elas como princesa. Vocês vão ser tratados diferente. Porque vocês vão ser tratados como princesa, porque vocês são princesa. E nós estamos orando para que vocês arrumem um homem que vai tratar vocês desse jeito. A nossa oração como pai e como mãe é para que os nossos filhos venham ser melhor e venham ser mais bem tratados do que nós fomos. Essa é a oração de um pai. É para que os nossos filhos sejam maiores do que nós. É isso que você tem que orar para que você que tem filho homem, ora para que ele seja melhor como você como homem. Se você é um bom pai, ensina o seu filho a ser ótimo pai. Ensine ele a ser um ótimo marido. Se você tem uma filha mulher, ora. Não deixa ela cair na mão de qualquer um, não. Não deixa ela cair na mão de qualquer um, não. Para que seja estragado tudo aquilo que você ensinou. Aquele carinho que você dedicou para sua filha. Que você sempre trouxe. Sempre dedicou de carregar ela como uma princesa no seu colo. Depois você entregar para um sapo. Não deixe que ela venha cair na mão de qualquer um, meu irmão. Não deixe que ela venha cair na mão de qualquer um, não. Ora para que o marido da sua filha seja melhor do que você foi. Eu lembro que um dia a Letícia, quando completou 12 anos de idade, depois que ela completou 12 anos de idade, no dia dos namorados eu dava um presente. No dia dos namorados eu dava um presente para minha esposa e dava um presente para Letícia. No dia dos namorados. Porque eu tenho certeza, eu falei, a hora que ela chegar na escola, as amiguinhas vão falar que ganhou um presente do namorado. Porque infelizmente sempre tem umas amiguinhas que é mais para frente. Começa mais cedo. E vão perguntar para ela, o que você ganhou do seu namorado? Ela fala, não, ganhei do meu pai. Meu pai me deu um presente dos namorados. E eu lembro que no último ano, antes dela conhecer o Bruno, que eu fui entregar um presente para ela dos namorados, eu fui numa joalheria. Comprei um presente. E daí saí da joalheria, o cara era muito amigo nosso, falou, eu vou levar isso aqui para Eliana, isso aqui para Letícia. Aí ele falou, eu vou passar na Cacau Show também, para pegar um negócio lá. O cara da joalheria falou, rapaz, você vai deixar uma responsabilidade muito grande pro cara que tá vindo aí, né? Eu falei, vai. Ele vai ter que fazer melhor que eu. Se ele quer ganhar o coração da minha filha, ele vai ter que fazer melhor que eu. Meu amado. Então você tem que fazer isso, meu querido. Dê o melhor para o seu filho hoje. Porque amanhã vai ter outra pessoa. Se for sua filha, vai ter outra pessoa cuidando dela. Ora para que ele seja melhor que você. Se é o seu filho, ensina ele que ele tem que entregar a vida dele pela esposa dele, assim como Jesus entregou pela igreja. Nós temos ensinado aqui nos cursos de casais, né,
que o homem ele tem que entregar a vida pela sua esposa, assim como Cristo entregou pela igreja. E é isso que nós temos ensinado para os nossos filhos. Por isso que eu te encorajo hoje, homem, pai, seja o melhor pai do mundo. Deixe um legado. Não se preocupe, não que seja errado você deixar bens financeiros. Não que seja errado. Mas se preocupe em deixar um legado para o seu filho. Se preocupe em falar assim, não, se hoje eu faltar, o meu filho vai assumir a bronca. Porque eu sei o filho que eu criei. Eu sei o legado que eu estou deixando. Se hoje eu faltar, o meu filho assume a bronca. É isso que nós temos que pensar e deixar para os nossos filhos. Primeiramente, ensinar para eles o caminho que eles têm que andar. Apresentar Jesus para o seu filho. Ensinar a ele que ele tem que tirar um tempo de excelência com o Senhor. Ensinar a ele que domingo de manhã, no nosso caso, né? Nosso caso é domingo de manhã. Ensinar a ele que no domingo de manhã ele tem que levar a família dele à igreja. Ele tem que apresentar Jesus para a sua família. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Logo depois dessa palavra que Jesus dá essa palavra, logo depois que Jesus dá essa palavra para esse rapaz, sabe qual que é a mensagem que ele traz logo após? Os legendários aqui vão lembrar. Aquela que fala, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você tem, para quem será? Fala de um homem, do rico insensato, um homem que estava preocupado, que ele ia colher muito e ele não sabia onde que ele ia colocar tudo aquilo que ele colheu. E ele falou assim, não, já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir tudo, desmanchar tudo, e vou fazer um barracão maior, vou fazer um silo bem grande, um secador bem grande, para eu guardar tudo que eu colhi. Aí eu vou descansar e falar, descansa minha alma, fica tranquilo, que a fartura que nós temos aqui, ó. O secador, o silo está cheio de grãos, agora estou de boa, estou tranquilo. E Jesus fala, louco, esta noite vão pedir a tua alma, essa noite você vai morrer. E o que você construiu, para quem que vai ficar? A palavra de Deus fala, né, que aquele homem, a preocupação dele era financeira. Não fala se ele tinha filhos, não fala para quem, na palavra não fala para quem que ele ia deixar aquilo, mas ele se preocupou na fartura, mas ele não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, meu irmão. Então prepara a sua casa hoje, prepara a vida dos seus filhos hoje, não deixa para amanhã, não deixe de ensinar o seu filho amanhã. Não pense, igual eu falei, não que seja errado, mas antes de pensar em deixar bens materiais para o seu filho, deixa um legado, deixa conhecimento, deixa ensinamento, deixa recordações boas. Deixe recordações boas, para que quando alguém perguntar, fala, não, foi meu pai que me ensinou. Isso eu aprendi em casa. Foi em casa que eu aprendi isso. Foi sentado à mesa, junto com o meu pai. Foi no trabalho, quando eu estava ajudando meu pai no trabalho. Foi quando eu estava ajudando meu pai no trabalho, que eu aprendi essas coisas. Amém, amado? Que você possa receber essa palavra no seu coração. Que você é um bom pai. Se você é um bom pai, meu irmão, seja melhor. Seja o melhor pai. Não se contente com o bom. Não se contente com o bom. Assim como um líder, quando a gente está falando de liderança, um líder sonha em os seus liderados serem maiores.
Aqueles que estão debaixo da sua liderança, eles venham ser melhores do que você lá na frente, para que eles possam assumir o comando. Sonhe isso para a sua vida como pai, para que o seu filho seja melhor que você. Não tente segurar, não tente barrar o seu filho. Deixa ele crescer. Deixa ele crescer. Deixa ele se transformar. Deixa ele se transformar. Mas sempre reconhecendo, sempre sabendo que ele teve uma base. Que ele teve uma base. E o princípio é Jesus. O princípio é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Algo que eu sempre tenho falado em casa. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas vai ser acrescentado. E Deus tem feito isso na nossa vida. Deus tem acrescentado na nossa vida. Deus tem acrescentado na nossa casa. Hoje a nossa família está só crescendo. E eu glorifico a Deus, que estão todos debaixo das nossas asas. Toda semana nós almoçamos todos juntos. Né? Com meu genro, com a minha nora, tudo junto em casa, meu neto. E o meu sonho, né? É para que venha se multiplicar. Isso venha se multiplicar. E nós possamos ter a alegria de lá na frente, né? Estar com a casa cheia de netos. Amém? E para que o seu filho e a sua filha sintam prazer de estar na sua casa. Para que o seu filho e a sua filha venham sentir prazer de estar na sua casa. Infelizmente hoje nós temos famílias que está tão desestruturada que os filhos não têm vontade de ir na casa do pai. Ou o pai não tem vontade de ir na casa do filho. Mas eu oro, meu irmão, para que isso seja quebrado na sua vida. Sabe? Quando a gente fala de perdão, quando nós falamos de perdão, não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu decido quebrar agora. Se você tem algo, meu irmão, contra o seu pai, ou se você tem algo contra o seu filho, peça perdão. Peça perdão, quebre essa maldição. Quebre isso na sua vida para que você possa prosperar. Quebra isso na sua vida para que você possa continuar o legado que você vai deixar para os seus filhos. Para que você possa sentir prazer e falar assim, não, hoje eu vou levar o meu filho na casa do meu pai. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Amém. Que o Senhor possa abençoar a vida dos pais. Amém. Que o Senhor possa aquebrantar a vida de cada pai que está aqui presente hoje. Para que tudo aquilo que não procede do Senhor seja quebrado agora, em nome de Jesus. Amém?